Olha, esse assunto não termina por aqui, não. Hoje eu conto com a participação da Bruna Lima, que é repórter da coluna do Guilherme Amado aqui do Metrópolis. Ela vai me ajudar a falar a respeito desse assunto, sobre esse assassinato de Marielle Franco. Ela está bem aqui e vai falar comigo. Oi, Bruna, obrigada pela sua participação aqui com a gente no café, viu? Oi, Neila, obrigada pelo convite. Então, essa semana a gente teve um grande avanço no caso, né? Considerado um grande avanço no caso. Mas é isso que você falou, né? O ministro da Justiça, ele comentou sobre a homologação da delação, o que não foi muito bem visto dentro do ministério enfim, até com a própria família da Marielle Franco. Mas, de fato, é um grande avanço no caso, é um grande passo no caso, nesses últimos 6 anos de investigação. De fato, o ministro Ricardo Lewandowski foi bastante criticado por dar essa informação em rede nacional, falar a respeito disso, porque ele é o ministro da Justiça, ele não faz mais parte do Judiciário, não faz mais parte do Supremo Tribunal Federal, ele que veio a público para falar a respeito dessa investigação e que o ministro Alexandre de Moraes agora é o relator do caso. Pois bem, temos 6 anos dessa investigação, Polícia Federal que vem dizendo que esse caso seria resolvido nesse ano de 2024. Agora, com essa suposta delação de Rony Lessa, Bruna, o que você acha que a gente vai ter de novidade nesse caso? Olha, é difícil dizer ainda, né? A gente teve a homologação, ela foi no Supremo Tribunal Federal, porque o deputado Chiquinho Brazão, como a gente antecipou, como a gente contou na coluna, foi um dos citados. Mas ele não foi delatado, isso é muito importante ressaltar, que não necessariamente Chiquinho Brazão ele foi delatado como mandante do assassinato da Marielle, ele foi apenas citado, logo o foro dele é no Supremo Tribunal Federal, então tem que ser analisado pela corte. O que a gente pode esperar agora a Polícia Federal precisa investigar o que o Rony Lessa falou na delação, né? Porque a gente não pode contar só com o relato do delator. Tudo que ele falou precisa ter prova, precisa ser comprovado pela Polícia Federal. E, assim, o que a gente acredita é que nos próximos meses a gente tem aí talvez uma série de operações, enfim, para confirmar tudo que o Rony Lessa falou na delação e que talvez a gente possa chegar à solução do caso, ao mandante do crime que, enfim, a gente já está há 6 anos cobrando por resposta. A gente vem falando muito a respeito de Rony Lessa ser assassino confesso o tempo inteiro, mas a Bruna me alertou uma coisa que a gente vem falando de uma forma tão automática e, na verdade, o Rony Lessa nunca confessou ter sido assassino de Marielle, mas talvez essa seja, então, o ponto forte, o ponto crucial dessa colaboração premiada, né, Bruna? Isso, exatamente. O Rony, ele nunca, como você disse, ele nunca confessou que ele era o assassino de Marielle, ele foi delatado pelo ex-PM Elcio de Queiroz, que foi o parceiro dele no crime. Então, lembrando que essa delação, ela veio a público, né, por causa de uma série de operações que também aconteceram. Foi em julho do ano passado, e o Elcio de Queiroz delatou o Rony Lessa como o assassino da Marielle, quem disparou os tiros que mataram a Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Mas ele nunca assumiu, eu sou o assassino de Marielle Franco. Então, o que se espera é que nessa delação, que a gente ainda não sabe o conteúdo, porque ela está em sigilo, o que se espera é que ele tenha assumido, né, a autoria do crime e que ele revele o motivo e os mandantes para um assassinato tão brutal e que, enfim, marcou uma geração aí. Bom, nessa semana o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal justamente porque Chiquinho Brazão foi citado, ele que é deputado federal, então o nome dele chegou nesse caso por ser, então, investigado, por ter sido citado, na verdade, no caso. O assunto chegou no Supremo Tribunal Federal por ele ter foro privilegiado. Bom, ele que é irmão de Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, nós aqui do Metrópolis até já falamos com ele anteriormente sobre esse caso. Ele, Bruna, que tinha falado que não conhece Marielle, que não conhece nenhuma das pessoas que estão relacionadas a esse caso, ao contrário do irmão, que disse que tinha um bom relacionamento com Marielle, não é isso mesmo? Isso, exatamente. O Chiquinho, ele teve 12 anos como vereador, ele teve 3 mandatos na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e ele era vereador nos 2 primeiros anos de mandato da Marielle Franco, né, ali em 2017, 2018, né? Ela foi assassinada em março de 2018, então ela estava chegando ali a um ano e meio de mandato, um ano e meio de mandato no máximo. Então, eles dividiram a Câmara dos Vereadores
durante esse tempo e eles tinham um bom relacionamento. De fato, eles até concordavam em algumas pautas latifundiárias no Rio de Janeiro, como a gente já mostrou isso na coluna também, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro tinha um projeto de construir um condomínio no Rio das Pedras e os dois concordavam que aquele projeto, Rio das Pedras, inclusive, é importante ressaltar, é o berço eleitoral da família Brazão, né? Pedro Brazão, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão. Rio das Pedras é uma comunidade ali na zona oeste do Rio de Janeiro, historicamente dominada pela milícia e também, vamos dizer assim, a sede do escritório do crime, que é considerado que teve participação no assassinato de Marielle. Então, eles debateram esse tema numa audiência pública na Câmara dos Vereadores e eles concordavam sobre o tema de, enfim, não construir um condomínio ali porque desalojaria um monte de gente daquela comunidade, aumentaria o custo de vida para pessoas que, enfim, não teriam como bancar o custo de vida de ter um condomínio ali da prefeitura, enfim. Então, é uma questão muito, muito complexa. Assim, de fato, eles concordavam em alguns assuntos. E não dá pra gente ficar aqui tentando adivinhar por que Chiquinho Brazão é citado ou não. Mas Domingos Brazão, assim, ele realmente nunca teve um envolvimento político com a Marielle, né? A Marielle entrou pra política, o Domingos Brazão, se eu não me engano. Eu não sei se ele já era deputado, eu acho que ele já era conselheiro do Tribunal de Contas. Então, realmente, assim, ele alegar que ele não conhece Marielle, talvez ele só conhecesse realmente, assim, de Câmara dos Vereadores por causa do irmão. Bom, essa semana foi uma semana movimentada para esse caso. O caso chegou no Supremo Tribunal Federal e os advogados de Rony Lessa acabaram deixando o caso. Bruna, conta pra gente por que eles deixaram esse caso. Então, os advogados do Rony Lessa deixaram o caso porque desde o início, segundo eles, né, segundo uma nota divulgada por eles, eles não fazem delação. Eles alegam princípios ideológicos, jurídicos, ideológicos, enfim, e que eles falam na nota que eles divulgaram, né, quando eles informaram que estavam deixando o caso, de que isso foi informado desde o início para o Rony Lessa, de que eles não participavam, não fechavam delações, não defendiam delatores. Então, inclusive, eles falam nessa nota que eles não foram chamados para negociação das delações, que, assim, pelo que a gente sabe, pelo que a gente apura, né, com as nossas fontes, começaram no segundo semestre do ano passado, logo após a divulgação da delação do Elcio de Queiroz. Então, assim, eles deixaram o caso por isso, né? Eles afirmam que não defendem delatores e que isso era dito expresso para o Rony Lessa desde o início da defesa. Bom, a polícia vinha dizendo que esse caso seria encerrado agora em 2024, que seria encerrado, inclusive, no primeiro trimestre de 2024. A gente está terminando o primeiro trimestre de 2024. Será que eles estavam esperando por isso? A polícia já estava prevendo algum tipo de delação, de colaboração premiada e a gente pode esperar que esse caso se encerre mesmo, Bruna? Olha, Neila, isso é uma coisa muito difícil de dizer, assim, porque eu acho que, claro, todo mundo quer resposta. A gente está há 6 anos nisso e só no último 1 ano e meio a gente teve, enfim, 2 avanços muito importantes para o caso, que foi a delação do Elcio de Queiroz e a delação do Rony Lessa agora. Então, assim, a expectativa é que a gente está andando a passos largos, né? Nesse 1 ano e meio, coisa que a gente não fez nos últimos 5 anos, quando estava sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas é difícil, assim, a gente dizer, vai ser resolvido agora, vai ser resolvido daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, porque, assim, é uma força-tarefa que está muito, muito, muito coesa, eles não falam para não vazar, porque, assim, quem não é do Rio de Janeiro talvez não tenha esse contexto, mas, assim, é um caso muito complicado que mostra a complexidade do crime no Rio de Janeiro, a complexidade da contravenção, a complexidade da contravenção dentro, enfim, das corporações, dentro do executivo, dentro do legislativo do Rio de Janeiro. Então, assim, é complexo a gente querer bater o martelo de vai ser resolvido daqui a 1 mês. Mas, pelo que parece, a gente está caminhando, né? A delação do Rony Lessa, que é delatado como o autor dos disparos, é um grande passo. Então, assim, o que se espera é que nos próximos meses a gente tenha a resolução do caso. Mas foi como eu falei no início, é importante ressaltar aqui
tudo que o Rony Lessa falar precisa ser confirmado pela Polícia Federal, precisa se tornar um fato comprovado, né? A gente não dá para se basear apenas no relato do delator. Isso tudo está sendo investigado, né? Está sendo investigado pela Polícia Federal para chegarem a provas e a fatos comprovados. Bom, pessoal, pelo sotaque, vocês podem ver que a gente está falando com a pessoa certa sobre Rio de Janeiro, né? A Bruna, ela cobre Rio de Janeiro, não só sobre política, mas ela cobre Rio de Janeiro para a coluna do Guilherme Amado. Então, você que quer saber sobre política, você que quer saber sobre Rio de Janeiro, acessa lá os textos, as apurações de Bruna Lima, lá na coluna do Guilherme Amado. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Obrigada, Neila. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana para todo mundo.